Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes e hoje o nosso convidado super especial é o Bastimeu Bacelar, que é elaborador de projetos culturais e esportivos. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Bastimeu, um prazer. Bastimeu Bacelar, vou te chamar mais de Bacelar mesmo, vai ficar mais fácil para mim. Tá certo? Então, seja bem-vindo, querido. Muito bom estar com você aqui hoje. Satisfação é minha poder atender a um convite também especial desse programa que passa tantas personalidades do nosso estado e trazer algumas informações tão pertinentes para as entidades que são do terceiro setor, que é a questão de elaboração de projetos, captação de recursos. E eu que sou um cara lá da região do Xingu, estou hoje participando desse programa, tem uma sua grande repercussão, me sinto realmente assim, lisonjeado pelo convite, Vanderlei. Para a gente é uma honra, que inclusive o Bacelar tem uma rede social aí que está crescendo muito, né? Muito conhecido aí, como ele fala, no terceiro setor, e eu tenho certeza que o limite é o céu, né? Deus me trouxe até aqui, né? Pois Aonde é, ele vai levar vai, mais longe ainda, às né? vezes fico me perguntando também. Até porque a gente estava conversando aqui em off, né? Deus já lhe livrou de muitas situações que talvez a gente Verdade. converse um pouquinho mais lá na frente. Mas me diga uma coisa, Bacelar, como foi para você se envolver aqui com esses projetos culturais e esportivos? Olha, Vanderlei, assim, é interessante a minha história, porque o meu pai é cearense e minha mãe paranaense, eles vieram na década de 70 o estado do Pará. Eu já nasci lá no município de Altamira, que Altamira é o maior município hoje do Brasil em extensão territorial. Lá tudo é gigante É por muito natureza, grande, é né? muito grande. Inclusive, os nossos sonhos também são gigantes, né? Que bom. E através desses sonhos é que as coisas foram acontecendo, né? Eu lembro que meu pai ele trabalhou na abertura da Transamazônica, as pessoas iam adoecendo, ele ia levando as pessoas para a cidade, ia tendo os conflitos, muita virose naquela época, e ele começou a fazer a história dele. Mas mesmo a gente morando em um estado que é riquíssimo, na minha infância, quando criança ainda, eu lembro que nós passamos por um período de 3 anos de pobreza. E eu lembro que a mamãe, ela fazia a gente dormir porque não tinha sequer açúcar para colocar numa água. E olha, nós somos de um estado riquíssimo, né? Que Nós, paradoxo, né? que paradoxo. E ainda é uma realidade na vida de muitos paraenses. Aí, Tá? inclusive, eu digo que o Pará ele é um retrato do que é o nosso Brasil, né? O Brasil é riquíssimo e, ao mesmo tempo, é uma pobreza enorme, né? E teve uma época que a mamãe fazia cocada e eu viajava 87 quilômetros para vender a cocada, que a gente morava já perto de Placas, né? Eu ia para Rurópolis, de manhã eu vendia cocada ou vendia verdura e à tarde eu estudava. Vanderlei, olha o tanto que a pobreza compromete a vida do cidadão. Eu cheguei até a quinta série sem saber ler. Agora, interessante, eu nunca reprovei, porque meus colegas faziam. E outra coisa, quando eu era mais novo ainda, a mamãe me levava para a sala de aula, do jeito que ela me colocava na cadeira, quando ela voltava para me buscar, eu estava sentado no mesmo lugar, na primeira cadeira ali. Coisas fora do normal. Aí eu, aí eu trabalhava de manhã vendendo, né? Uma criança de 7 anos, aí à tarde ia para a escola, e eu forçava as professoras a fazer as perguntas que estava na folha. E eu Sim. respondia tudo, então eles não tinham como me reprovar, né? Então eu passava de ano Você, e no caso, memorizava. é, Eu tenho uma memória fotográfica, né? os professores iam falando e eu, não, professor, pode perguntar que eu sei. Como é que é o nome do prefeito? Essas coisas eu sabia números, né? E passava um dia descendo a rua 7 de setembro, eu viro assim, olho, leio a primeira palavra, Cine Bonai. E eu desci, lendo, a partir daquele momento, a descoberta, desce, cai aquela venda, né? E você Quer dizer que descobre você o mundo não das sabe nem como foi que leituras. começou, na verdade. Sei que foi naquele dia, leu e.
E como professor, Interessante, né? que eu sou profissional, trabalhando com a educação de jovens e adultos, né, que são as pessoas adultas que vão para se alfabetizarem, eu sempre mostro para eles que a leitura já está dentro deles. É que nem a gente não nasce andando, a gente simplesmente anda, né? A gente não nasce falando, a gente fala, e assim é a leitura. Foi o que aconteceu com você, você tem a experiência própria, né? Ela está intrínseca dentro da gente. Então, é um mundo mágico, né? E com isso, fui estudando, fiz vestibular, cursei Letras e Artes pela Universidade Federal do Pará, depois fiz pós, Inclusive, todos os concursos que você fez, praticamente todos você ficou em primeiro lugar, né? justamente. Então, assim, essa forma que os meus pais me criaram, né, de sempre dizer assim que a gente tem que ser muito bom naquilo que a gente se propõe fazer. Eu sempre, até na igreja, quando eu vou para a igreja, eu sempre primeiro na cadeira da frente. Não sei se eu vou ser um dos últimos, né? Porque diz que os primeiros são sempre os últimos estão primeiro. Ah, Eu certo. não sei, né? Mas eu gosto de estar sempre ali na frente, observando. E, Você gosta de estar na frente para poder ouvir melhor, aprender mais, né? e eu lembro, eu trabalhava à noite com meu pai, depois que nós voltamos para Altamira. Nós fomos um dos primeiros a termos trailer de lanche. Eu trabalhava à noite com meu pai. E às vezes já era assim 2 horas, 3 horas da madrugada. Eu falei, ô pai, vamos embora, que eu estou tão cansado, amanhã eu tenho que ir para a faculdade. E dizia, meu filho, um dia você vai entender o peso da responsabilidade. E ele dizia assim para mim, se porventura eu não conseguir te dar uma excelente educação e a vida te levar para que você se torne um profissional gari, que é uma profissão digna, meu filho, seja o melhor gari. E dessa forma eu fui trabalhando isso, né? Eu sou extremamente enjoado no que eu escrevo, no que eu faço, no que eu organizo, né? Eu sou perfeccionista muito nesse aspecto. Então, assim, eu me torno um policial das minhas próprias ações, porque ouvi muito isso dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe, e a gente cresceu se buscando fazer o melhor realmente pela Eu gente, creio pelo que eu creio outro. que isso é comum aos grandes. Você estava falando aqui, eu me lembrei que eu vi o saudoso Silvio Santos falando que quando ele foi ser vendedor, né, e ele vendia canetas. Ele disse numa das entrevistas dele que ele disse, eu vou ser vendedor de caneta, eu vou ser o melhor vendedor de caneta. Ele disse, eu fui o melhor vendedor de caneta. Viu, Então, Vanderlei? sempre buscar fazer o melhor, né? Na minha cidade, que é Altamira, eu ocupei muitos cargos. Na verdade, eu sou funcionário público, concursado, sou professor da disciplina Ensino das Artes, fui do Conselho Tutelar, fui secretário executivo do Conselho Tudo Municipal, isso em Altamira. do Conselho Municipal do Dia da Criança e Adolescente. Inclusive, eu recebi uma comenda na época de reconhecimento pela Câmara Municipal, pelo seu trabalho em defesa e promoção dos direitos dos seres em desenvolvimentos, né, que é uma das bandeiras que nós temos maior cuidado em função da Lei Federal 8.069 de 1990, que é uma lei que dá essas garantias para que a criança e o adolescente ele tenha os seus direitos garantidos por lei, que é a educação, a saúde, a uma família. É uma bandeira que a gente sempre carregou. Tudo aquilo que a gente se propõe fazer, principalmente como professor, né? Como mestre que sou. Cheguei a ser secretário de Cultura, chefe de cerimonial, não só de Altamira, mas de várias prefeituras daquela região. E em 2017, eu fui convidado para fazer o projeto da FEARCA, que é a Feira de Arte e Cultura de Almerim. É um evento bonito. Almerim é uma terra de talentos, como a nossa Joelma, que é famosa, não só no Brasil, mas no mundo. Nosso querido Vanderlei Andrade. Vanderlei, você precisa vir aqui. Olha, o Vanderlei Nunes está te cobrando, tá? E o Vanderlei já participou de algumas lives comigo. É um queridão. As músicas dele realmente mexem com todos Sim, os a turma gosta paraenses, muito, né? é Ele é verdade. Ele é muito maravilhoso. popular aqui. O convite está feito. E o ano anterior,
eu tinha vindo para Belém, a convite do Herculano, fazer o cerimonial do concurso Miss Pará. Naquela época, homenageada tinha até sido a Clara Pinto. E a Clara Pinto é nossa eterna Miss Pará, é a primeira bailarina do estado do Pará. Outra pessoa Outra maravilhosa, né? personalidade, já participou das minhas lives. Ela é realizadora do Festival Internacional da Dança do Estado do Pará, que acontece no nosso Teatro da Paz. É sagrado, todo final de ano, esse espetáculo da Clara Pinto, porque a vontade dela é democratizar o balé, né? Porque antigamente o balé tinha esse entendimento que isso era para os filhos, Para elite, né? para a elite. E não, ela buscou democratizar, e realmente hoje, nos municípios do estado do Pará, quase todos têm aula de balé. E aí surgindo muita gente boa, né? E eu cheguei a Clara Pinto, através quando eu fui secretário de Cultura de Altamira, porque lá atrás o meu sonho era ser bailarino. Eu acabei sendo dançarino de jazz, ganhei muitos concursos. Meus sobrinhos se tornaram profissionais. Hoje o doutor Marcos Tenório Bacelar, ele é bailarino, bailarino revelação do estado do Pará, já esteve em Miami, a Clara Pinto levou ele para lá, a Ana Que Carolina legal, né? Bacelar. Então, assim, a arte ela é muito forte dentro, ela corre no nosso sangue, na família Bacelar. E minha formação toda é pautada tanto na área de artes, né? Eu até digo que hoje eu estou no meio do esporte por um mero acidente. Porque minha bandeira sempre foi realmente a arte. Eu amo a arte, amo a dança, o teatro, os quatro eixos, né? Dança, música, teatro, artes visuais. É, é maravilhoso. A arte ela serve para nos tornar seres melhores, né? Inclusive, inclusive como psicólogo, a gente estuda muito isso, que o artista ele tem uma vantagem, né? Quando você trabalha com arte, você tem uma vantagem, porque você projeta suas angústias, suas dores, e dói menos, que você projeta para a sua arte, seja você bailarino, cantor, compositor, você pintor, você projeta até suas dores na arte. Isso facilita muito a vida de quem faz arte, né? Então você vê o poder que a arte tem, né? Porque ela leva a tua impressão, né? O teu DNA vai na tua arte. Isso é muito É legal. verdade. Aí, com o advento da Covid-19, né, eu adoeci, fiquei internado, peguei Covid 7 dias. Aí, Vanderlei, eu adoeci, né? Aí veio outras coisas, outros gatilhos, Sim, ninguém saía de casa. E eu lembro que a primeira vez que as aulas a gente dava de forma online para um os momento horrível, alunos. né? Foi. E numa viagem que eu fiz para Brasília, ao entrar no avião, todo mundo de máscara, eu achava assim que eu ia morrer realmente. E eu passei por um estado de depressão muito forte, muito forte. Faço tratamento até hoje, porque a depressão é algo que você precisa cuidar todos os dias. E principalmente para o sexo masculino, que é muito preconceituoso, não é fácil o Ainda homem muito. cuidar, né? Porque o homem se mostra sempre, quer se mostrar muito superior, muito forte. E eu lembro que eu não podia ver ninguém que eu chorava. Era um choro sem fim. Chorava, chorava, não tinha força para levantar. E um dia o Ricardo Oliveira, que hoje ele é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, um parceiro e sócio meu, ele falou assim: professor, bora, eu vou fazer uma viagem, vou levar o senhor, vou cuidar do senhor. E a psicóloga também dizia: professor, faça viagens. Eu não conseguia ver público, fiquei com medo do público, tanto que eu me afastei da sala de aula, e toda vez que eu ia na perícia, os peritos diziam: olha, você não pode ter contato com grande público, então ainda faço um tratamento, eu faço esse tratamento ainda para poder encarar as pessoas, multidões. Veja como essa questão da depressão é importante ser abordada, porque ela, ela ficando cada vez mais grave, ela torna a pessoa sem capacidade de estar, de exercer a sua função, o seu trabalho. E se há uma progressão, a pessoa pode até cometer suicídio, né? Então,
É um problema muito sério que precisa, de fato, E a gente perde o sentido da vida. ser abordado, né? E falar sobre isso, né? A gente perde o sentido da vida. Hoje, eu até digo assim, de manhã eu tomo um comprimido para ficar alegre. Eu tomo um comprimido, já tomei o café, aí eu fico alegre durante o dia. Aí à noite eu tomo um para dor e outro para dormir. Né? E assim eu estou levando, né? Eu não consigo acordar antes das 10 horas. Não é fácil. Tá? Assim, é uma luta, todo dia eu faço acompanhamento com a psicóloga, então assim, é muito esforço. E você está se cuidando, isso é muito importante, eu né? me cuido, eu faço natação, procuro conversar com as pessoas, porque eu não conversava, não queria ver ninguém, não queria receber ninguém, só queria ficar no escuro, do quarto, não tinha força para sair do quarto. Eu lembro que meu sobrinho dormia comigo e dizia, tio, o que o senhor quer jantar? Eu dizia, meu filho, meu amor, o que você pediu, tio, come. Eu não tinha força para decidir o que eu queria comer. Assim, a gente fica tão frágil, parece que a gente está lá no fundo do poço, né? Aí ele me pegou, colocou no carro, vamos viajar ao estado do Pará. Viajamos ao estado do Pará e ele estava em campanha para a Federação Paraense de Futebol. Graças a Deus nós chegamos à federação. E aí um dia eu lembro que eu encontrei ele, eu tinha visto uma matéria dele, do Ricardo. Aí eu falei assim, eu achei interessante a fala dele, lá em Altamira. Eu falei, olha, eu quero conhecer esse cara. Eu percebi ele diferente. Aí eu até brinco, eu dizia assim, olha, esse é meu cartão, eu faço isso, tal, a gente brinca. E ele falou assim, professor, já que o senhor é especialista em escrever projetos culturais, por que o senhor não escreve projeto na área do esporte? Eu falei, vamos tentar, né? Daí escrevi um projeto, fomos a Brasília, conseguimos captar um bom recurso, né, através de demanda parlamentar, retornamos, e assim foi acontecendo. Então, seguindo também as instruções da minha psicóloga, da minha médica, psiquiatra, né? Quando eu dá aquela vontade, eu vou escrevo, então assim, é muito rápido. E eu venho fazendo esse tratamento. Hoje é uma terapia, está escrevendo. Muito importante. E isso lá em 2017, quando eu estava lá em Almerim ainda, aí eu falei para o Fabrício Bezerra, ele é do Égua do Podcast, um podcast famoso no estado do Pará. Eu falei, meu filho, se Deus abrir uma porta, eu fizer algum evento perto de Belém, eu entro em Belém. Esse dia eu estava vindo da federação, aí comecei a chorar que eu lembrei disso, né? E nos projetos que eu escrevo, assim, por exemplo, aniversário de cidade, que são 4 dias, eu sempre fecho com um show cristão. A gente sempre traz uma personalidade, um padre nível nacional, e as musas do mundo gospel, como Fernanda Brum, Aline Barros. Então, a gente consegue colocar todo mundo em um mesmo circuito, né? Legal, porque né? O padre começa a partir das 18 horas, vai até às 20 e depois vem um gospel. Então, você congrega toda a população para ela ser abençoada, receber a palavra de Deus. Eu sempre digo que eu peço que Deus me use assim como esse instrumento, né, de estar propiciando isso para o nosso público, né? Esse alimento também espiritual que é importante, né? Que legal. Olha, estamos falando aqui com o Bastimeu Bacelar, elaborador de projetos culturais e esportivos. Ele está contando aqui a trajetória dele, as vitórias, as dificuldades, as superações. A gente já está começando a falar sobre Belém, né? Como foi trabalhar em Belém, que eu sei que ele teve alguns desafios muito interessantes, uns trabalhos primorosos que ele fez aqui. A gente vai falar já já sobre isso. Espera só um minutinho aí.
This is that original. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my... De volta aqui com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes, hoje trazendo aqui nosso querido Bastimeu Bacelar, elaborador de projetos culturais e esportivos. Eu quero saber agora, Bacelar, como foi para um cidadão de Altamira, como você falou, trabalhou muito tempo lá, teve uma ascensão grandiosa lá, sucesso, como foi para chegar em Belém? Pois é. No evento da FEARCA, o meu sócio, a gente, já no último dia, eu até falei assim, Fabrício, se Deus abrir uma porta e eu fizer um evento próximo de Belém, eu entro em Belém. Parece que naquele momento os anjos pegaram aquela fala. Quando eu estou voltando, atravessando o Rio Amazonas, eu recebo a ligação para Via Marituba, a pedido do prefeito, e assim fiz. Viemos, elaboramos o projeto, foi um sucesso, 4 dias de eventos, tá? Abrimos, naquela época, as 4 noites com a Lia Sofia, e ela é um pouco paraense, mas eu até estava vendo uma entrevista dela, ela não nasceu aqui, ela nasceu no Amapá, mas depois veio para cá, estado do Pará, e encerramos o evento com o padre Antônio Maria, que é um queridão, Sim. e com a musa da música gospel, né, que eu sempre levo, e nos projetos que eu desenvolvo, né, trazemos a Aline Barros. Então, assim, a gente consegue colocar todo o povo em um único local. Aí o Ricardo, professor, começa a escrever projeto, ele é presidente da Associação de Ligas Desportivas do Estado do Pará. Vamos escrever um projeto. Beleza, eu escrevi um projeto que o nome do projeto é Futebol Formando Cidadão no Coração da Amazônia, para 25 cidades do estado do Pará, atendendo criança no contraturno escolar. A gente tem vários cases de sucesso de criança que pedalava 25 quilômetros para ir para o projeto e voltar da zona rural, criança que submeteu a fazer cirurgia do pé, que tinha um pé com defeito, para poder participar. E como era um projeto no contraturno, a criança tinha que ter nota 9. A exigência era essa, para poder participar do projeto, porque o projeto bancava tudo. Na época nós contratamos a empresa do Boto da Amazônia, né, que é lá de Santarém, o Tapajós, que um time da primeira divisão, foi ele que fez a gestão do projeto nessas 25 cidades. Então eles recebiam tudo, todo uniforme, chuteira, pagamento do espaço, dos instrutores, eram 3 vezes de aula por semana, sub-13 e sub-15, 70 crianças por cidade. E esse projeto foi assim, um sucesso enorme, que nos levou, inclusive, ao Ministério do Esporte, com a ministra Ana Moser. Ela ficou assim, interessada pelo projeto, ela queria vir ao estado do Pará conhecer. Nós tivemos uma audiência no Congresso Nacional, tá? Falando, inclusive, do trabalho das ligas esportivas do estado do Pará, que elas são muito fortes e unidas. E assim foi surgindo federações, institutos, associações. E hoje nós atendemos, das 20 federações que existem no estado do Pará, a gente já atende 10 delas, institutos e associações. E são eventos maravilhosos, né? Porque os projetos que a gente realiza é diretamente para o atleta, com eventos, com viagens. Por exemplo, ano passado teve o Arnold Esporte lá em São Paulo. A Federação Paraense de Muay Thai levou 60 atletas dos 4 cinturões. O estado do Pará ganhou 3, 17 Maravilha. medalhas de ouro. Inclusive, nós fizemos uma recepção para eles lá no escritório da Amazônia Soluções Inteligentes. E isso vem repercutindo grandemente no boxe, que é uma federação que nós atendemos também. No estado do Pará, nós atendemos as 2 de Muay Thai, as 2 de boxe, uma de boxe, uma de MMA, handebol, basquete e wrestling, que eu nem conhecia, existe essa federação.
do nosso amigo, do nosso presidente Yuri. E os nossos projetos, Wanderlei, que nós construímos, eles me deram assim a satisfação de poder escrever, porque é como eu te falei lá atrás, alguém acreditou, acredita na gente, estende a mão, e dessa forma eu tenho dito, Deus, me usa como instrumento para que chegue lá na ponta, nesse atleta, a possibilidade dele concretizar o sonho dele, porque os projetos que a gente escreve, Wanderlei, a gente luta contra algo que é tão forte no estado do Pará, que é o crime, a violência, né? A droga. Sim. Então, esses projetos é uma luta contra tudo isso. E esses projetos, eles me possibilitaram, no passado, o reconhecimento, recebi 2 troféus. Ano retrasado, eu recebi um da Clara Pinto, o troféu de incentivador cultural do estado do Pará. Aí, esse ano, 2024, eu recebi o troféu Melhores do Ano, da Federação de Muay Thai, um evento que aconteceu no estádio Mangueirão, um evento Legal. maravilhoso, muita gente, muitas personalidades. E recebi também o troféu de incentivador esportivo da Federação de Fisiculturismo do Estado do Pará. Então, vários reconhecimentos, vários troféus, né? Então, isso é um feedback assertivo daquilo que a gente vem produzindo. Para a gente que escreve, para nós que somos das áreas de letras, quando a gente vê as letras se tornarem pedagogia, que é essa ação real na vida dos atletas. As letras criarem vidas e olha, você não sabe assim, produzirem. A alegria que é, porque olha, no ano passado, eu lembro que eu escrevi o projeto que ia ter o basquete feminino, né, o PAN, aqui em Belém. Então me procuraram, a federação procurou, escrevi o projeto e na época do carnaval, fui passar o carnaval na Bahia para conhecer a Bahia e quando eu estou assistindo o Fantástico lá, eu vejo a inauguração do Mangueirinho, né, da Arena Guilherme Paraense, acontecendo o basquete feminino brasileiro aqui no Pará e eu só lá dizendo, poxa, foi eu que escrevi, ninguém precisa saber, mas eu sei, né? Eu sei que foi eu que escrevi, uma satisfação, uma alegria. Então, estou muito feliz e agora a gente está trazendo uma grande novidade. A nossa expertise hoje é atuar dentro do terceiro setor, somente com entidades, ela precisa estar redondinha. A gente sabe que não é fácil preparar um processo para dar uma entrada na Secult, na CEL, porque o checklist é enorme, realmente, é uma exigência, mas também a gente lida com recurso público, então tem que ser muito zeloso, cauteloso. Sim, com certeza. A gente é muito elogiado pela prestação de contas que nós fazemos, então, assim, aquilo que eu falei, a gente busca a perfeição, porque é chato quando um processo vai e volta, não é bacana. Então, isso nunca aconteceu conosco. Tá? Bom, graças a Deus, a gente tem orgulho de falar isso, que a gente é referência nessa impressão de conta e na elaboração dos projetos. E agora nós estamos levando para os municípios, através da Associação do Grupamento Bombeiro Civil Voluntários do Estado de São Paulo, um projeto que é recurso do BID, recurso internacional, para a região norte, para o estado do Pará, para o Amazonas e para o Amapá, o atendimento do projeto Bombeiro Mirim, que vai atender 400 crianças e adolescentes dos 7 aos 18 anos incompletos, tá? Apenas aos sábados, das 9 às 12 horas, tudo pago pelo projeto. A contrapartida do município é apenas disponibilizar os espaços, que são salas de aulas. Não precisa ser numa única escola, pode ser espalhado, atender da zona rural, comunidades periféricas. Nessa nova perspectiva, porque nós, Wanderlei, a nossa geração, nós já destruímos o planeta. E a gente precisa pensar nessa nova geração, pelo menos minimizar todo o caos que nós instalamos, porque nós destruímos. Nós jogamos o lixo na rua, nós queimamos,
né? Nós desmatamos. E esse projeto ele vem nessa pegada, né? Dessa nova juventude ter esse entendimento, Conscientização, né? essa conscientização de que eles precisam cuidar, também fazer a parcela deles, né? Não é nenhuma forma de retratação, porque a gente não vai conseguir retratar o que nós já fizemos no planeta. Sim. Mas a gente também precisa entrar nessa pegada. Estamos na COP30 e o projeto ele vem a calhar muito bem. Ele é por 10 anos. Quando o município faz adesão, é encaminhado um projeto-lei, porque tem que ficar por 10 anos o projeto, o recurso é para atender por 10 anos, para não acontecer de mudar o prefeito, aí o prefeito que entra e diz assim, não foi eu que coloquei, eu não quero. Muito bem. Bacelar, eu quero agradecer muito você por esse momento aqui conosco, tá? Foi muito esclarecedor e uma história de vida também muito importante, muito bonita, tá certo? Você pode dar a sua palavra final para a turma aí, que está nos assistindo? Eu quero dizer assim, da minha emoção de estar aqui, diante de toda a dificuldade desse momento da doença que eu fui acometido, da depressão, estar assim, me reinventando, lutando, que todo dia é uma luta. E uma pessoa que saiu lá do interior, está hoje na capital, eu não acredito no acaso. Eu acredito que existe um projeto desse Deus que é todo-poderoso e também tem um projeto na vida de cada pessoa que nos faz ultrapassar limites e dizer que nós somos capazes. Nós somos capazes de irmos mais distante, com dignidade, com responsabilidade, com cuidados, com zelo, e é dessa forma que a gente avança cada dia. Vanderlei Nunes, obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe imensamente através do seu programa, que chegue na vida do telespectador da forma que venho acompanhando o teu trabalho. Beijo grande para todos vocês e o meu muito obrigado. A gente que agradece, foi muito bom estar com você. Acabamos de falar aqui com o Bastimeu Bacelar, elaborador de projetos culturais e esportivos. A gente se encontra no próximo Diálogos com Vanderlei Nunes. Grande abraço.